Olá, segue agora um resumo dos conteúdos de História para a terceira edição da Prova Paraná. O primeiro conteúdo da Prova Paraná, Roma, lenda e origens históricas. O que vocês devem saber sobre esse conteúdo? Então, há duas explicações para a origem de Roma. Uma, a explicação lendária, a que envolve exatamente a lenda entre os gêmeos, Rômulo e Remo, e a loba, né? Já vamos falar mais um pouquinho dessa lenda daqui a pouco. E também a explicação histórica, aonde a cidade de Roma deriva então da mistura de três povos, os italiotas, né, sabinos, latinos, entre outros, mas os gregos e os etruscos. Então, esses povos vão se fixar ali na Península Itálica. Então, eu tenho duas explicações, uma lendária e outra histórica, sobre então a fundação lendária de Roma, sobre a história de Rômulo e Remo. Então, eles eram dois irmãos gêmeos, filhos então do deus Marte, né, o deus da guerra, e da mortal Réia Silva. Então, esses irmãos, ainda bebês, eles foram atirados pelo seu tio Amulho no rio Tibre, né, para morrerem afogados. O Amulho tinha tomado o trono da cidade de Alba Longa, e para evitar então que houvesse descendência por parte da filha do Numitor, né, a Réia Silva, ele então atira os gêmeos, né, os filhos do deus Marte com a Réia Silva, no rio Tibre. No entanto, o que ocorre? Eles vão ser salvos, né, e amamentados por uma loba, e depois vão ser encontrados por um pastor, né, o Fausto, que vai criar esses gêmeos como filhos. E lá, quando eles estiverem adultos, o Remo então ele vai ter um problema, né, uma desavença ali com o pastor da aldeia onde eles moram, e acaba então indo preso, né, na prisão do rei Amulho, do tio dele. Então o pai adotivo deles, né, o Fausto, ele acaba então contando como ele encontrou os gêmeos, a história, né, de vida deles. O Rômulo então acaba matando o seu tio Amulho, libertando então, né, o seu avô, Numitor, e a sua mãe, a Réia Silva, da prisão. Eles devolvem então o trono ao seu avô, Numitor, e o seu avô, em agradecimento, dá um terreno então para que eles fundem uma cidade, né? Só que vai haver um grande desentendimento, né, sobre o local ideal para construir essa cidade. E o Rômulo, então, numa fatalidade, acaba matando o Remo. E no final ele se torna, então, o primeiro rei de Roma. O nosso segundo conteúdo são as instituições políticas de Roma. Então vamos conhecer um pouquinho delas. Então vamos lembrar, né, que havia três formas de governo na Roma Antiga, que era a monarquia, né, onde houve 7 reis, a república e o império. Então tem uma curiosidade sobre a monarquia que vocês têm que lembrar. Essa monarquia ela não é hereditária, né? Ou seja, quando o rei morre, o filho do rei ele não será o futuro rei, tá? É diferente. Então como que é escolhido esse novo rei? O Senado, então, pessoal, é ele que escolhe o novo rei. Então temos também a Assembleia, essa Assembleia que vai dizer que vai se manifestar também contra a escolha ou a favor da escolha dessa nova pessoa para ser rei. A gente tem que entender que o rei na monarquia romana, ele não tinha assim tanto poder, né? O poder dele era bem limitado pelo Senado e também pela Assembleia. Então presta bastante atenção nessa pirâmide, né? Nesse esqueminha aqui. Então na monarquia romana, a gente tem o rei, o Senado, né? Os senadores e a Assembleia. Então é nessa ordem aí. Na monarquia temos rei, senado e assembleia. Já na república, nós vamos ter os patrícios ali com muito poder, né, passando a controlar ali toda essa parte política. Eles vão ter os cargos mais altos dentro dos magistrados, dentro do senado. Então o poder político vai ser dividido entre magistrados, senado e assembleias. Então alguns magistrados, nós temos os 2 cônsules, um comandava o exército e outro, né, presidia o Senado e administrava a cidade. Temos os pretores, que cuidavam da justiça, os questores, que cuidavam da arrecadação de impostos, das despesas públicas, o edis, que cuidava do policiamento, abastecimento, conservação das ruas, a organização dos espetáculos. Temos os censores, que faziam a contagem da população, classificando essa população de acordo com as posses, né? De acordo com as condições aí financeiras, né? E temos o ditador, que era quem então governava Roma por um período ali de 6 meses, quando alguma coisa, né, ameaçava a república, como por exemplo as guerras. Temos também 2 assembleias, a Assembleia das Tribos, que reunia ali as pessoas, os cidadãos, né, conforme o local onde eles moravam, e a origem. Também tínhamos a Assembleia Centuriata, que estava ligada ali a unidades do exército.
Então, muita atenção agora, porque mulheres, plebeus e escravos eram excluídos aí da política romana. Então, atenção também nesse esqueminha aqui, nessa pirâmide. Então, na República, como que era essa estrutura aí de poder? Eu tinha os senadores no topo, depois os magistrados, depois a Assembleia da Plebe e depois os não cidadãos. Então, quem não era considerado cidadão ficava ali, ó. Nosso terceiro conteúdo, então, são as conquistas plebeias. Os plebeus, então, eles formavam a maioria da população. Então, eles trabalhavam como pequenos agricultores, eles eram artesãos, mercadores, mas não tinham direitos políticos, não poderiam participar do governo, né? Mas poderiam ser escravizados, poderiam se tornar escravos caso eles não conseguissem pagar as suas dívidas. E os plebeus eram muito importantes ali para a economia romana, né, para a segurança de Roma. E eles vão perceber isso e vão iniciar ali várias lutas para conquistar a igualdade de direitos, para eles terem direitos então iguais, por exemplo, os patrícios, né, a elite, os mais ricos. E eles vão começar a promover muitas revoltas. Eles usavam uma tática que era então se retirar de Roma e ameaçar não participar mais do exército romano, para então conseguir conquistar ali direitos. Entre essas conquistas plebeias, esses direitos, nós temos o tribuno da plebe, onde os plebeus eles vão ganhar o direito de eleger um tribuno, né? Uma pessoa ali para passar a defender seus interesses, que podia anular as leis contrárias ali. Toda vez que tinha uma lei contrária aos plebeus, esse tribuno poderia então anular. Tinha também a lei das 12 tábuas, onde as leis elas passam a ser escritas, né? É uma tentativa de evitar injustiças, porque agora as leis são escritas, né? Então não tem como prejudicar os plebeus dessa forma. A lei Canuleia, que eu costumo brincar muito ali, que é a lei Romeu e Julieta, né? Porque ela permitiu o casamento ali entre patrícios, a elite, né? Os ricos, e os plebeus. A lei Licínia Cestias, que determinava que um daqueles 2 cônsules, tinha que ser plebeu. E também cancelava a dívida que os plebeus tinham com os patrícios, então uma lei importantíssima aí. Sobre os irmãos Graco, né? Então quem eram esses irmãos Graco, né? O Caio e o Tibério. Então eles vão se destacar, né, como políticos, né, como tribunos da plebe, e eles vão trabalhar muito na questão da reforma agrária, né, buscando então limitar o tamanho de terras que o indivíduo poderia possuir, né, um patrício, distribuir lotes de terras entre os cidadãos pobres. Então eles vão fazer uma tentativa aí de uma reforma agrária, mas infelizmente no final eles acabam então os 2 mortos. Quarto conteúdo. Então vamos falar agora da escravidão e das revoltas. Então a maioria dos povos conquistados nas guerras acabavam então se tornando escravos, né? Vinham para Roma como escravos. Então eles eram então a força de trabalho, e eles eram obrigados a aprender a língua romana, né, o latim, os costumes romanos, mas também poderiam, né, continuar ali com as suas crenças, com os seus valores. Então lembre-se aí, uma pessoa se tornava escrava em Roma se ela não conseguisse pagar as dívidas, se ela fosse punida, né, por algum crime cometido, ou se fosse um prisioneiro então das guerras de conquista. As terras dos escravos obtidos nessas guerras, eles iam parar então nas mãos dos patrícios, né? E acabavam se formando grandes propriedades escravistas. Esses patrícios então ficavam ali com grandes propriedades, né? Tipo grandes fazendas que eram baseadas no trabalho escravo. Sobre os escravos, também vamos nos lembrar dos gladiadores, que eram então também, né, escravos, prisioneiros, que lutavam contra outros homens e também contra as feras nos anfiteatros romanos, né, como por exemplo o Coliseu. Então eles eram treinados para esse tipo de combate, e esse combate servia então para entreter, né, os habitantes de Roma e também das províncias. Sobre esses gladiadores, a gente tem que se lembrar do Espartaco, né? Foi um famoso gladiador então que realizou uma grande revolta e infelizmente acabou morto, né, crucificado na Via Ápia. Quinto e último conteúdo: Roma, governo de Otávio Augusto. Então vamos nos lembrar que tivemos então em Roma 2 triunviratos, né? 2 alianças entre 3 generais. O primeiro triunvirato foi formado por Júlio César, Crasso e Pompeu. E o segundo triunvirato foi formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Nós tivemos então as tropas, né, de Otávio ganhando das tropas de Lépido. Nós tivemos o Otávio também derrotando Marco Antônio, né, que acaba se suicidando junto com a Cleópatra. E por último, só sobra o Otávio, que acaba então se tornando o primeiro imperador de Roma. Pressionou muito o Senado para
lhe dar títulos, né? Então o Otávio teve o título de príncipe, líder do Senado, mais importante cidadão de Roma, teve o título de Augusto, que significa venerado, e também teve o título de imperador, que era o comandante dos exércitos. Então, todos esses títulos passam a ideia, então, de que a sociedade romana ela era muito influenciada pelas ideias militares. É isso, pessoal. Desejo a todos uma boa prova, estejam focados e estudem. Até mais, galerinha. Tchau, tchau!